Olá, nós estamos entre nós quatro por enquanto. Quando vai, a gente vai vou adicionando aqui o pessoal enquanto vai entrando. Quero apresentar o Sandro, ele é escritor. Ele vai apresentar o livro dele que ele escreveu. E ele também é youtuber. É demais o canal dele para quem quer escrever. Pode entrar no canal dele. É Café do Escritor, né? Que chama. Café do Escritor, isso Isso, aí. Café do Uhum. Escritor. É só entrar lá e vocês ver o vídeo dele que é muito interessante. Eu mesmo me inspiro muito nele para ser um futuro escritor. Então, vale a Que pena. bom. Sim, é referência para mim. Muito Então, bom, obrigado. vamos ficar com ele então, e eu vou adicionando o pessoal que vai entrando. Então, pode continuar, ô Uhum. Sandro, agora é sua, viu? Maravilha. Obrigado, Doug. Então, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Deixa eu compartilhar já a tela aqui, e aí vocês me dizem se dá para ver bem, tá? Qualquer coisa a gente dá um jeito aí. Dá para ver o compartilhamento? Sim, tá ótimo. Sim. Ah, então tá bom. Bom, nós vamos falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, mas antes deixa eu me apresentar, então, né? Para quem não me conhece, eu sou Sandro Bier, sou editor há 20 anos, completando 20 anos como editor este ano, e com isso, né, para comemorar, eu lancei o meu livro, que é o Alívio das Palavras, está aqui atrás o livrinho, né? Tem um crowdfunding, se você se interessar, que você pode participar, ou o livro vai estar disponível daqui a alguns dias, o livro físico também para você, além do e-book, né? O Mozart, que está aqui comigo, já leu o livro, fez uma super resenha lá, fiquei muito agradecido, porque foi de um carinho assim muito grande ele ter lido o livro e feito uma resenha. Obrigado, Mozart. Bom, eu ajudo. Qual que é o meu trabalho, né? Como eu falei, eu sou criador do canal Café do Escritor. Eu criei o canal há 7 anos atrás e o intuito era justamente porque eu comecei a perceber que as pessoas precisavam de ajuda para a escrita, né? Isso que o Doug falou, né? Precisa de ajuda. E eu criei o canal com esse intuito e foi crescendo. As pessoas foram entendendo a proposta. É, assim, hoje, né, ajuda as pessoas a escreverem e publicarem os seus livros, né? Então, se você tem intenção de escrever ou de publicar, entre em contato comigo, tem os contatos aí, e eu vou te ajudar nesse processo. Ah, então, é isso. Então, qualquer dúvida, você entra em contato nos nossos canais, nosso site, Café do Escritor, né? Lá tem todas as informações. Então, vamos para o nosso livro aqui. Deixa eu só me ajeitar com as telas aqui, que é muita coisa para ver ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Bom, nosso livro aqui, a proposta para comentar, é o livro Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker, o nome complicado, né? Então, da editora Sextante, de primeiro lançamento 2016, né? E assim, se formos resumir esse livro em duas frases, né? A gente poderia dizer o seguinte, podemos ir embora já. Não vou embora, não. A gente podia resumir o seguinte, que a maioria das pessoas tem uma mentalidade errônea sobre dinheiro, né? Esse é o primeiro. E o segundo, que é possível mudar essa realidade, né? Aplicando o que o autor chama de 17 arquivos de riqueza, que é que a gente vai ver depois. Então, assim, o livro traz aplicações práticas para quem quer aprender mais sobre a mentalidade das pessoas ricas. Mas antes que você diga assim, puxa, os ricos, né? Eles que destroem o mundo, é uma questão, esse é o problema, que existem pessoas ricas, né? Mas a questão é que as pessoas, elas não são culpadas de serem ricas, elas acharam, sim, uma forma de enriquecer, né? Então, essa é a questão que o livro aborda. Veja, eu não estou fazendo julgamento em cima de ninguém. Para mim, o livro serviu, eu sei que para outras pessoas também serviu, né? Foi muito bom, e eu já vou dizer por que o livro serviu muito. Então, o autor, justamente, ele frisa que ser rico não é uma questão de educação, de inteligência, de talento, de oportunidade, de método de trabalho, de contatos ou de sorte. Ser rico depende prioritariamente do modo como você lida com dinheiro e o modo que você aprende isso durante a vida, né? Então, assim, por que o livro foi importante para mim, né? Principalmente pela primeira parte,
que me impactou. A segunda parte também, depois eu vou explicar melhor, mas a primeira parte me impactou bastante, porque fala justamente na mentalidade que nós carregamos por conta de como nós fomos ensinados a enxergar o dinheiro, né? Então, isso ao longo do livro fica muito claro como a gente foi ensinado e como isso... Espera aí que eu tenho que lembrar de trocar os slides aqui também, mas eu vou conseguir, tá? De como nós somos ensinados e como isso se reflete até os dias de hoje. Aqui. Então, assim, na introdução, o autor começa falando como foi a sua jornada, a jornada dele, né, de sucesso. Fala que ele era obcecado pela riqueza, tinha feito muitos negócios, tinha quebrado todos, né? Achava que tinha feito tudo certo, mas não entendia por que os negócios dele não davam certo. Então, um dia, ele encontrou um amigo milionário do pai dele, que deu um conselho, e disse para ele o seguinte: você tem que pensar como os ricos, tá? Porque é assim que eles obtêm sucesso, né? Então, ele decidiu seguir o conselho, estudou sobre psicologia do dinheiro, do sucesso, estudou muito, criou ferramentas, e aí ele percebeu que duas coisas haviam impedido ele de chegar à riqueza antes, né? A primeira coisa era um pensamento de curto prazo, né? Quando as urgências, tem urgência em resolver, e, na verdade, você não dá tempo para maturar um negócio. E o segundo ponto é o medo do fracasso, que estava enraizado dentro da mente dele, quer dizer, o modo errado de pensar. Então, assim, por que eu devo ler esse livro, né? Você pode pensar. Então, o autor diz o seguinte: para ter resultado, ele já dá isso na introdução, você não deve somente se limitar a ler esse livro, né? Você tem que ter outras formas também. Eu também já li muitos outros livros sobre finanças. Eu não sou expert em finanças. Na verdade, eu tenho uma dificuldade em finanças e eu justamente procuro conhecer mais, praticar, entender, né, justamente por que eu tinha essa dificuldade em tratar com essa questão de finanças. E isso, o livro me ajudou e muito, né? Então, assim, se o seu modelo financeiro que existe no seu subconsciente estiver programado para o sucesso, nada que você saiba vai ter grande importância. A influência que recebemos na infância molda o nosso modelo financeiro e pode conduzir a pensamentos e autodestrutivos. Então, assim, se você mantém um pensamento da infância, né, que é autodestrutivo, você sempre vai ter problemas de dinheiro, né? Então, assim, a gente tem mania de achar que o que a nossa mente diz é verdade, né? E não, né? Muitas vezes a nossa própria mente é um obstáculo para aquilo que a gente quer. Então, ele decidiu justamente desprezar esses pensamentos, que eram pensamentos comuns, né? Que muitas vezes são pensamentos comuns que a gente tem sobre dinheiro, e ele resolveu refazer essa visão que ele possuía da riqueza. Então, o livro dá um norte de como pensar da mesma forma que as pessoas ricas, para você ficar rico também, né? Não é maravilhoso? Então, se você quer passar para um nível de vida mais elevado, você tem que estar disposto a renunciar a alguns dos seus velhos modos de ser e de pensar, e adotar essas novas opções. O autor, então, indica, desde na segunda parte, né, que a gente vai falar depois, ele indica, então, 17 atitudes e ações que são capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Eu faço essa declaração, né, diariamente, né, sobre isso, justamente para que isso esteja tão natural na minha vida, e depois a gente vai ver cada um deles, isso esteja tão natural para mim que, né, vai acontecer. Ainda não aconteceu tudo, mas eu sei que eu estou no caminho, então ajuda muito. Ele também fala que algumas pessoas têm medo de enriquecer e que elas estão sempre se auto-sabotando na questão da riqueza, né? Elas estão sempre, inconsciente isso, né? Elas estão sempre procurando uma forma de não enriquecer, né? Por diversos pensamentos. Então, os ricos, eles pensam de um modo diferente das pessoas que não têm dinheiro.
e até das pessoas que possuem uma vida confortável. Então, tem muita diferença aí nesse caminho, né? Ao longo do seu trajeto como replicador de suas ideias de mentalidade de riqueza, o autor viu, em muitos seminários, que pessoas, sim, conseguiram sucesso e outras que saíram, que não saíram do patamar que estavam, né? Então, ele justamente atribui essa questão à questão de estar disposto a mudar, né? Que isso vai fazer toda a diferença. Esqueci de mencionar antes que a gente vai fazer, mais ou menos, quando terminar a primeira parte, a gente vai abrir um tempinho aqui para perguntas e comentários, né? Mais ou menos na metade, e no final também. Então, se tiver uma pergunta ou comentário, a gente vai ter um tempinho para isso, tá bom? Vamos lá. Então, assim, parte 1. Então, agora é a parte 1 do livro. Deixa eu pegar o livrinho aqui na mão, né? Está todo pintadinho aqui, tem muita anotação. É a parte 1, o seu modelo de dinheiro. Então, para o autor, há regras internas e externas para o dinheiro. O que são regras externas? Aquelas que estão fora do nosso alcance. Então, envolvem aspectos comerciais, de administração financeira, estratégia de investimentos, né? Se você investe na bolsa, por exemplo, a coisa é uma loucura. Então, isso é uma coisa que muitas vezes está fora do nosso alcance direto, mas tem as questões internas, que essas sim, você tem a capacidade de modular e de usar as ferramentas certas, né? Ele diz o seguinte, não basta estar no lugar certo na hora certa, você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa, né? Então, essa primeira parte, ele justamente traz um monte de perguntas e afirma que a resposta delas vai determinar o seu grau de sucesso. Eu sei que depois o Doug vai disponibilizar esse material, então, assim, se você não leu o livro, né, e quer usar isso aqui para responder essas perguntas, é essencial para você se conhecer, para você saber em que momento você está, se você reflete essas regras internas do dinheiro. Então, vou ler algumas aqui, por exemplo, quem é você, como você pensa, quais são suas crenças, quais são seus hábitos, qual a sua opinião sobre si próprio, qual o seu nível de confiança, seu relacionamento com as pessoas e assim por diante. Então, responder isso de uma forma honesta, de uma forma muito verdadeira, né? Vai fazer toda a diferença para você se conhecer. Segundo o autor, o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Então, simples assim, né? A chave do sucesso é despertar a própria energia, né? Porque isso atrai as pessoas, as coisas e até o dinheiro até você, né? Porque você funciona como um imã. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce, né? Uma coisa não está dissociada da outra. Se você cresce como pessoa, como ser, né, que entende as coisas, você também vai crescer no seu modelo financeiro. Então, assim, algumas pessoas... por que o seu modelo financeiro é importante, né? Porque é importante você desabrochar financeiramente. Não tem nada a ver, por exemplo, com você ganhar na loteria, né? Porque muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar, ganham uma bolada de dinheiro, mas elas, em um instante, elas estão pobres novamente, né? Elas não conseguem segurar dinheiro. Tem gente que não consegue segurar dinheiro, sempre vai perder o dinheiro. E por que isso acontece? Por outro lado, pessoas que perderam tudo, como ele dá o exemplo do Donald Trump, né? Perdeu tudo, era bilionário já, perdeu tudo, e em pouco tempo ele foi bilionário de novo, é bilionário novamente, né? Então, como é que isso acontece? Então, assim, a chave para o autor não importa quanto dinheiro você ganha, você tem que saber lidar com ele, né? E uma mente condicionada a gerar e a manter riqueza é essencial para você ser bem-sucedido nessa área. E aí vem o segredo, vem o título do livro, né? É o segredo da mente milionária, né? Esse é o segredo da mente milionária. O autor também fala o seguinte, que as raízes é que geram o fruto, né? Ele faz uma metáfora aqui, essa imagem da árvore. Então, o que gera o fruto? O que gera o fruto são as raízes, né?
o que está invisível é que produz o visível. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que está visível, antes você tem que modificar o que está invisível, né? As coisas que não vemos são muito mais poderosas do que aquelas que estão aí à vista de todos. Então, esse princípio é explicado pelo autor com base na teoria dos 4 quadrantes. Segundo ele, as nossas vidas acontecem no mundo da seguinte forma, em 4 mundos. Primeiro é o mundo físico, segundo é o mundo espiritual, depois o mundo mental e o mundo emocional, né? Então, são essas quatro áreas. Então, assim, e o mundo físico, ele apenas é a exteriorização dos outros 3. Então, o mundo físico vai exteriorar, vai mostrar o espiritual, o mental e o emocional. E dessa forma, se algo não está certo nele, nós devemos analisar em qual dos 3 quadrantes que estão invisíveis encontra seu erro para corrigi-lo, né? Porque não adianta só corrigir o que está visível, né? Justamente esse é o grande erro daquelas pessoas que não conseguem segurar dinheiro ou não ter dinheiro, nunca tem, né? Sempre perde, porque elas não corrigem aquilo que é a base, que é o problema realmente. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Então, assim, nós vivemos num mundo de causa e efeito, né? E a falta de dinheiro, ela é um sintoma, ela não é o problema em si, ela é um sintoma que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está mudando, né? Não está boa. A única maneira de mudar o seu exterior é mudar o seu interior. E para tratar esse problema, o autor, então, propõe uma mudança de mentalidade sobre a riqueza e o instrumento poderoso para isso são as declarações. É aí que ele, depois, na segunda parte, ele vai demonstrar como é que se faz essas declarações. Então, o autor convida os leitores a declarar em voz alta cada um dos princípios de riqueza pelo menos 2 vezes ao dia. Não faço 2 vezes ao dia, faço uma. Eu acho que está faltando fazer mais uma, né? Justamente para que sirva como um reforço positivo no recondicionamento das mentes. Ele diz o seguinte: a sua programação conduz aos seus pensamentos conduzem aos seus sentidos, e os seus sentimentos, e os seus sentimentos conduzem às suas ações, e as suas ações conduzem ao resultado. Aqui, 14, isso. Então, como é e como se formou o seu modelo de dinheiro? Então, é aqui, né, como eu falei, é a parte que para mim pegou mais, né? Como é que se formou o seu modelo de dinheiro? Então, para mim, a forma como a gente é programado desde criança é que vai ter o reflexo, né, na vida adulta, né, quando a gente realmente for trabalhar com dinheiro, né? Então, assim, um exemplo meu, né, pessoal, eu lembro que a minha mãe sempre falava: olha, Sandro, você precisa trabalhar para ter dinheiro, né? Você tem que ter um emprego bom, trabalhar no Banco do Brasil. O sonho dela era que eu trabalhasse no Banco do Brasil, porque eu ia ter garantia para a vida inteira. Era o tempo que ainda trabalhar no banco era a coisa, né, melhor do mundo. Então, assim, eu nunca trabalhei no Banco do Brasil, porque eu me recusei, né? Mas eu fiquei com esse modelo na minha mente, né? E eu demorei décadas para conseguir me livrar, para conseguir empreender alguma coisa, porque eu sempre achava que não, eu não posso ficar sem o salário, não posso ficar sem o salário, eu não posso viver sem ter o certo todo mês, né? E isso foi um condicionante assim que foi muito difícil de me livrar, né? E quando eu li sobre isso, quando o autor então aborda essa questão, falei, tá aí, ó, tá aí o problema. Achei a raiz. Então, mudar essa raiz não é fácil, né? Mas aos poucos eu sei que eu consegui mudar, eu consegui pensar diferente. Hoje em dia eu já, né, com esse livro e muitos outros e também outros aprendizados, consegui empreender, tenho o meu negócio, né, o Café do Escritor, vivo disso,
e por mais que fosse uma coisa não certa, né, não tinha salário todo mês, as coisas começaram muito pequenas, isso se tornou o meu trabalho, né, e eu sou feliz, né, porque isso, isso deu certo. Então, assim, pense você também, né, qual foi a programação que você teve a respeito do dinheiro, né? Os pais não fazem isso por maldade, né? É uma questão de não saber como isso funciona, na verdade. Então, na sequência, aquilo que eu comentei antes, né? Então, o modelo de dinheiro é isso. Pensamento, deixa eu repetir aqui. Combinação dos seus pensamentos, sentimentos, ações, e você vai ter o resultado, tá? Então, depende justamente dessa programação que você recebeu no passado, né? E toda criança, toda pessoa tem alguma programação. Então, repetindo aqui, né? Pensamentos conduzem aos sentimentos, sentimentos conduzem às ações, e as suas ações é que vão levar aos resultados. Os seus pensamentos, eles têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente, né? E esse condicionamento determina todos os pensamentos. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente, como parte do modelo que governa a sua vida. O dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, adivinha, as emoções quase sempre vencem. Então, é assim que funciona. O autor também alerta sobre os perigos da programação verbal enraizada nas crianças, né? Ele fala bastante sobre isso. Frases que parecem inocentes, né? Como, por exemplo, nós não temos dinheiro para isso. O dinheiro é ruim. Os ricos são gananciosos, né? O dinheiro é o, como é que é a frase? O dinheiro é o mal do mundo, né? O dinheiro o dinheiro é o diabo, coisas assim. E aí a criança, a pessoa cresce com isso e é difícil demais de pensar diferente. No livro, o autor cita uma história bem interessante de uma enfermeira que viu o pai morrer de infarto, né? E o senhor, o pai dela, morreu no meio de uma discussão sobre dinheiro, né? Isso a marcou negativamente. Então, para ela, o dinheiro estava associado à dor. Então, por isso, ela não conseguia guardar dinheiro, não conseguia ser financeiramente bem-sucedida. Então, gatilhos, né, que o nosso cérebro cria. Então, depois do autor abordar detalhadamente cada uma das três programações negativas, ele ensina como se livrar delas, né? Então, são 4 passos a serem seguidos. O primeiro é a conscientização, que você pode modificar uma coisa cuja existência você ignora. O entendimento, que é compreendendo o seu modo de pensar. A dissociação, quer dizer, a opção de manter o seu modo de pensar ou de largá-lo, e o recondicionamento, que aqui é a coisa bem importante, né? Como é que você vai mudar isso, né? Vai pensar de forma diferente. Então, como ele diz, né? Essas declarações positivas devem ser repetidas 2 vezes ao dia em voz alta, né? Então, cabe a você repeti-las. Então, mesmo que você tenha todo o conhecimento, toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Então, assim, ele continua falando muito da questão dos pais, né? Então, dá muitos exemplos disso, né? E pede justamente para ter cuidado com as palavras, né? Devemos guardar dinheiro para os... sim, essa é uma questão bem importante. Até separei aqui para comentar. Então, assim, na minha família, eu tenho exemplos de pessoas que a vida inteira guardaram dinheiro para quando ficarem doentes, né? E o autor fala o seguinte, né? Você não tem que guardar dinheiro, você tem que sim se preparar, mas o principal do teu esforço para você ganhar dinheiro é para os dias felizes, né?
para você ter uma liberdade financeira, para você fazer aquilo que você quer fazer. Então, assim, como eu falei, eu tenho familiares que a vida inteira pensaram, não, vou guardar dinheiro para o dia que eu ficar doente, e nunca fizeram nada feliz, né? Nunca fizeram nada que realmente fosse alguma coisa para elas, né? Alguma coisa que elevasse a seu espírito, a sua vida, etc. E sempre pro ruim, né? Muitas vezes chega a morte, o dinheiro ficou, não fez nada com ele. Infelizmente, é muito triste. A busca por segurança, ela tem origem, né, na insegurança. Então, pessoas muito inseguras, né, vão refletir isso de alguma forma na sua forma de ser e também de lidar com o dinheiro. Então, se você se sente uma pessoa plena, você validará essa crença gerando abundância, pois a plenitude é a sua raiz, né? Então, vai depender disso para que você viva o seu modelo de vida. O autor lista 3 formas de influências, né? A primeira delas é a programação verbal, né? Isso, então, já falei um pouquinho antes, né? A maneira justamente como nós somos programados, né? A segunda são os exemplos, né? Os exemplos dos outros, né? Aquilo que a gente viu, como o caso da enfermeira, que viu o pai morrendo, então associou isso, dinheiro é dor, né? Então não quero saber de dinheiro, mesmo que seja inconsciente. Todo o dinheiro que ela receber, provavelmente ela vai dar um jeito de gastar, ela não fica com nada, né? E o terceiro ponto são episódios específicos, né? Experiências que você teve com dinheiro quando criança, né? Então, aquilo que você passou e que teve uma influência negativa, né? E aí você não consegue, né, lidar com isso. Então, se o seu modelo não é compatível com quando você está, né, você é casado, né, mora com alguém, etc., você tem uma pessoa que esteja com você, então você tem que tomar muito cuidado, porque se o seu modelo não é compatível com a da pessoa com quem você se relaciona, você sabe que você tem um grande desafio pela frente. Inclusive, ele fala, aqui, aqui no próximo, ele fala o seguinte, que as estatísticas dizem que a causa mais frequente de divórcios e separações é o dinheiro, né? É o dinheiro. É o principal motivo por trás das brigas, mas não é o dinheiro em si, mas o conflito entre os modelos de dinheiro. Então, né, do relacionamento pensa que o dinheiro é para gastar, o outro pensa que nunca pode gastar, e coisas assim. Então, esses conflitos, né, de modelos de dinheiro é que geram justamente né, as separações, infelizmente. Por isso, é importante se conscientizar de que os arquivos de dinheiro da pessoa com quem você se relaciona são diferentes dos seus. Então, você tem que compreender o outro e o outro também tem que compreender você. Então, tem que ter um acordo aí, né, para que você consiga se relacionar bem nessa área. Então, aqui ele dá uma dica, né? Escreva num papel uma lista de ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. Então, tem várias dicas ao longo do livro nesse sentido. O autor pergunta, você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Né? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Então, é interessante você saber se você está atingindo o seu pleno potencial ou não. Você se perceber, você criar mecanismos para você descobrir em que momento você está, né? Porque o modelo de dinheiro vai determinar a sua vida financeira e a sua vida pessoal, né? Está tudo ligado a isso. Ok. Deixa eu ver aqui. Seus rendimentos crescem na medida em que você cresce. Então, tem várias frases aqui que são bem importantes, né? O seu modelo de dinheiro e de sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida. Por isso, quanto antes você fizer isso, melhor é para você, né? Para você planejar o seu futuro, né? Faça uma autoanálise, conscientize-se, observe os seus pensamentos, seus medos, suas crenças, seus hábitos, suas atitudes, né, sua inação, e estude isso. Isso vale muito a pena.
Aqui tem um excerto importante. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia, tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos como robôs. Agimos no automático, não, desculpa. Dirigimos por condimentos passados e por velhos hábitos. E nesse ponto que entra a conscientização. Conscientização observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Muito bom, né? E aí ele fala assim, ó, consciência é reagir apropriadamente às situações que se apresentam. Então, uma vez que você está consciente, você pode se programar. Quando você não sabe, né, como você funciona, então fica muito difícil você saber para onde você vai. Então, assim, as crenças não necessariamente são verdadeiras, falsas, são boas ou ruins, mas elas podem levar você para diferentes caminhos, né? Nada tem significado exceto aquilo que nós mesmos atribuímos às coisas. Então, não creia no pensamento seu. Observe os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Bom, aqui a gente terminou a parte 1, né? Até fui mais rápido do que eu imaginava, né? Como tem bastante na parte 2 aqui, então dei uma corridinha na parte 1. E aí, né, Doug, a gente pode abrir para comentários, quem quiser comentar, perguntar, falar alguma coisa. Vou tirar aqui a apresentação, e aí a gente pode fazer isso agora. Sim, essa primeira parte sua ficou excelente, viu, Sandro? Parabéns. Obrigado. Eu corri um pouco, tá, gente? Mas é que a segunda parte é maior ainda, então eu pensei, eu vou correr um pouco a primeira. A segunda Pessoal, parte, alguma pergunta, comentário? a segunda parte aqui realmente é importante. Acho que a primeira fala mais do modelo de dinheiro, dessa coisa de você se preocupar mais com as Exato, suas raízes. Ele dá umas dicas antes, né? exato. Uhum. A primeira parte é uma conexão, né, para quem está lendo enxergar qual que é a situação atual, para depois aprender o que vai vir na segunda parte, né? Eu li, Exato. se não me engano, em março esse livro, antes do Essencialismo. E lendo a primeira parte, eu fiquei chocado, né, por perceber que nada foi por acaso, né? Eu tenho um problema muito grande, que nem o Sandro comentou, dos parentes dele que guardam dinheiro. O meu dinheiro é todo guardado para problema, para coisa ruim. Eu tenho muita dificuldade em gastar dinheiro com coisas que agregariam momentos felizes para minha vida, por exemplo, sabe? E eu li o Segredo da Mente Milionária, junto de uma parte de um processo em terapia que a gente estava trabalhando justamente essa questão de ter os momentos, viver priorizando os momentos felizes e não sempre esperando momentos ruins, né? E essa leitura dessa primeira parte, principalmente, casou perfeitamente com o que eu estava discutindo com o terapeuta. Então, foi uma leitura que realmente agregou muito para um processo maior que eu já estava tentando trabalhar, né? Estava sem som. Excelente, Mozart. Um bom exemplo aí de conscientização. Que nem eu falei também, no meu caso, sabe quando você está lendo e você fala, puxa, eu não tinha imaginado, não tinha ideia que funcionasse assim, que a mente, né, ela fosse tão, né, na questão do dinheiro, fosse uma coisa tão forte, né, tão As frases poderosa a ponto de condicionantes manter, de ou segurar a vitórias. gente, de fazer a gente tomar atitudes que a gente não quer tomar, mas a gente toma, né? Então, naqueles exemplos que ele dá, da enfermeira, eu contei aqui, né? Mas tinha outros exemplos aqui, né? Deixa eu ver esse aqui. Como é que é? Sim, do ataque cardíaco. Foi essa história aqui. Então, tem muitos exemplos aqui que eu achei ótimos, né, de perceber, por exemplo, alguém que
que sempre ganhou bem, não é que ganhava mal, ganhou bem, tinha ótimo emprego, ganhava muito bem, mas fazia questão, né, inconscientemente, de se livrar do dinheiro, porque o condicionamento infantil dele era que o dinheiro é ruim. Então, na cabeça dele, o cérebro, o subconsciente dele tentava se livrar do dinheiro, e ele se livrava, né? Tanto é que ele nunca tinha dinheiro, nunca conseguia guardar. Então, esse é um dos casos que ele comenta lá do trabalho, né, que ele fazia, das palestras que ele dava. Esse era um dos casos que ele comenta. Então, achei bastante interessante também o fato de, né, querer se livrar do dinheiro, mesmo que seja inconsciente. Mais alguém, pessoal? Não fiquem tímidos. Então, eu queria falar, eu achei interessante logo no começo do livro, que ele fala assim, que a gente precisa reprogramar a mente, né? E, assim, vamos pensar como os ricos pensam. Não, sabe, porque na minha igreja teve um dia que o pastor falou isso mesmo. Vocês têm que começar a pensar, porque a minha igreja é muito de pobrezinho, tal, né? Mas pensa como os ricos pensam, né? Porque assim, e lá todo mundo tem a ideia de que não, dinheiro é pecado, dinheiro não pode ser rico, não, você está aqui, você tem que sofrer, não sei o quê. Não, não, vamos acabar com tudo isso, sabe? Que dinheiro a gente, né, também é uma coisa boa, ninguém vive sem dinheiro. Tal. Quer dizer, então, para você começar a até ser abençoado por Deus, né, você tem que também reprogramar a sua mente, porque tirar essa ideia de que dinheiro é uma coisa ruim, que não sei o quê, não é espiritual, né, aquelas coisas. Tal, né? Eu achei barato, assim, quando eu vi, eu falei assim, puxa, na igreja falou e aqui também, né? Legal. Foi Quando o assunto chega na igreja, a coisa fica espiritualizada, né? Aí entra em outro patamar, né? Mas justamente no livro eu gostei, justamente porque ele trata com uma grande isenção, né? Ele tem essa isenção, então acho que isso é bem importante. Claro, cada um leva para o seu contexto, obviamente, e aí vê o que faz com isso. Mas eu achei assim que a abordagem dele é muito boa, né? Tem outro livro lá, não sei quem já leu, do famoso também, né? Pai Rico e Pai Pobre, né? Que também achei bastante interessante, me fez abrir os olhos para muita coisa, né? Eu acho que foi a combinação desses dois livros aí que me alertou para muita coisa. Que coincidência, eu estou lendo esse livro agora. Ah, é? Olha É. só. Você sabe que esse aí eu devorei o livro, né? Também foi uma coisa. Ele é bem maior que esse. Esse aqui é pequeno, né? Esse aqui numa leitura Sim. super rápida. Mas o outro é bem maior, mas eu achei muito bom também. Justamente que também mexe com essa coisa da mentalidade, né? Da maneira de pensar, né? Então, muito bom. Mais alguém quer comentar? Não, a gente continua. Vamos lá? Boa Vamos noite. lá, vamos para a segunda. Oi, Marcos, pode falar. Tudo bem? Tudo bom? Eu não concluí a leitura do livro. É um tipo de leitura que eu não estou acostumado a ler. Não é das que eu sou muito fã. Eu fico muito com o pé atrás com livros de autoajuda. Claro que isso aí é um gênero, um rótulo que é mal utilizado e não sei nem se enquadraria nisso aí. É claro que também tem, obviamente, muita coisa útil e muita coisa interessante em orientação psicológica, orientação financeira e tal, e esse aí se enquadra um pouquinho nisso, porque ele visa justamente, ele não está ensinando você a ganhar dinheiro, ele está ensinando você a mudar a mentalidade, que na verdade é o foco disso. Então, eu achei muito interessante nesse aspecto. Fico reticente com muita coisa, porque a gente começa a desconfiar daquela linha de livros que vão ensinar o segredo. Como o livro já começa dizendo que é o segredo da mente milionária,
a gente vai assim, pô, se for segredo, como é que ele está publicando um livro sobre isso, né? Então, é até uma brincadeira aí com relação à questão do nome. Mas eu achei muito interessante a parte que eu li, estou mais ou menos na metade, gostando. Identifiquei essa questão da existência de uma mentalidade que prejudica o comportamento. Isso é uma questão de psicologia mesmo, não é nada fantasioso e não é só coisa de para vender livro. Isso é uma realidade da psicologia. Todo mundo que já leu um pouco sobre psicologia, minha esposa é psicóloga, a gente sabe como é que é isso. Então, e também até na questão da religião, a gente aprende muito isso, quem lê livros de religião também, budismo e espiritismo, a gente aprende muito sobre mudar de dentro para fora, né? Você mudar pensamento, mudar sua vibração, mudar sua maneira de enxergar a vida e pensar. É o primeiro passo para você mudar suas atitudes. Você não vai conseguir mudar atitudes se você não mudar a mentalidade. E tem uma frase muito antiga que, não sei se era meu pai falava, mas muita gente já ouviu dizer, e eu queria que você tentasse trazer para o contexto desse livro aí, que é complicado, que a frase é: quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. E eu pensando... Exatamente. trazer essa frase para esse livro, para o que eu estava lendo, eu comecei a raciocinar, e aí você obviamente vai trabalhar isso aí, dentro do que você entende, ver se concorda comigo, é que se a gente viver no automático, né, trabalhando no dia a dia, cumprindo tarefas e batendo ponto, nada contra quem tem assalariado e tem seu trabalho para cumprir os horários e tudo mais. Eu não bato ponto, mas eu trabalho quase 24 horas por dia. Mas assim, tem que tomar cuidado que se a gente entrar na rotina, no automático, etc., a gente não pensa as atitudes, não pensa. E aí, obviamente, isso reflete também na questão do ganhar dinheiro. Na verdade, ganhar dinheiro é apenas uma pequena parcela da nossa vida, né? É importante no mundo que a gente vive, um mundo materialista, capitalista, etc., mas isso se reflete em vários aspectos. Quando a gente está no piloto automático, a gente não raciocina o que é que a gente está fazendo, nem usufrui dos benefícios dos nossos próprios esforços. Então, eu gostaria que você trabalhasse dentro do contexto do livro. Ótimo, Marcos. Eu também acho isso. Isso aí, não sei se você chegou a ler o livro que a gente estava falando do Pai Rico, Pai Pobre, né? Não cheguei a ler, está aqui na lista, mas ainda vou ler. Ele pega justamente isso, né, Doug? Ele fala muito do como trabalhar, né? Como você trabalha. Então, assim, se você trabalha para os outros, você nunca vai enriquecer. Essa que é a verdade. Você está fazendo o sonho dos outros e não o teu, né? Então, nada contra também, né? É necessário, né? A gente sabe que tem diversas possibilidades, mas a verdade é que, né, quando você trabalha sem pensar, sem planejar, sem planejamento, né, com medo, eu acho que o medo é o que aniquila a gente. Então, se você tem medo, você não consegue expandir nada, porque você está sempre, né, segurando todas as rédeas muito firmes e não consegue expandir para nada, né? Ok? Tem uma pergunta aqui da Tabata. Obrigado, Tabata. Sua visão sobre a relação da lei da atração no contexto do livro. Olha, a lei da atração, eu já me utilizei dela, viu? Já deu muita coisa certa. Um exemplo, eu moro em Curitiba, né? E um exemplo, né, nada a ver com o livro aqui, mas tem a ver com a lei da atração, do subconsciente. Quando eu queria vir para Curitiba, há anos atrás, né? E aí um amigo meu falou, olha, leia O Poder do Subconsciente, né? E eu li O Poder do Subconsciente, e lá também tinha umas tarefinhas para ficar anotando, né? O que você quer? Eu quero isso. Aí eu coloquei lá, quero ir morar em Curitiba, morar no interior do Paraná. Quero ir morar em Curitiba, quando? Data tal, né? Nesse ano, etc, etc. Gente, eu comecei a fazer isso 2 meses depois, eu recebi uma proposta de trabalho em Curitiba, com lugar para morar, inclusive, né? E assim, cara, esse negócio funciona. Então, assim, eu acredito nisso, né?
eu acho que tem várias coisas, né? Tem várias vertentes que você pode atribuir isso, né? Muita gente atribui a fé, né? A religião, a Deus, né? Outros atribuem a força do universo, né? Mas que existem forças, existem. E que o nosso subconsciente se conecta com isso, conecta, né? Então, né, de várias vezes, então, assim, programa alguma coisa, coloca um prazo, quero isso, acontece, né? Então, não é sorte, não é magia, não é nada, né? Mas eu acredito que sim, né? E o livro trata um pouco disso também. Pode falar, Doug. O livro, ele fala assim que o que você foca, você expande, né? No que você foca, você expande. Então, acho que é mais ou menos isso. A visualização, que é esse método de você usar, ou de você declarar, ou então de você pôr figuras e almejar por aquilo, né? É muito comum no desenvolvimento pessoal, principalmente na parte de coach. Por quê? Porque é algo que você mentaliza, né? Como, por exemplo, se você acorda e você vê no teto alguma coisa que você quer, inconscientemente você já trabalha o seu dia para isso, né? É muito interessante isso, porque é verdade, por exemplo, se você já tem já, por exemplo, que nem você falou, eu quero morar em Curitiba, eu já tive isso também com São Paulo, então eu acredito nisso, sabe? E não é realmente, é o que você falou, não é magia, né? É meta, toda meta você precisa ter uma noção, porque o nosso cérebro trabalha muito com imagem, né? Não tem aquela coisa que imagem Uhum. como fala, uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Se você mentaliza aquilo Sim, na sua cabeça, eu acho que vale muito para você. isso aí. Foco, né? Você foca naquilo, então é mais ou menos como estar grávido da coisa. Mas tudo está girando em torno disso, né? Então, uma hora acontece, né? A coisa acontece. Gente, vamos para a segunda parte, então, que tem bastante coisa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Não tivemos nenhum problema técnico, né, Doug? Que bom. As coisas funcionaram, que bom. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha notinha aqui. Só um pouquinho. Preciso me achar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui ele começa a parte 2, né, que são os 17 arquivos de riqueza, né, que ele propõe. Então, ele passa a explicar quais são cada um deles, como colocar em prática. Claro que a gente não vai poder ir tão a fundo assim, né? A gente vai ter algumas linhas aqui mais gerais, mas assim, eu peguei todos esses arquivos, botei num arquivo, né, e coloco na minha tela inicial do computador. Então, toda manhã eu vou lá, né, falo, né, reflito sobre isso, falo, isso aqui que eu quero, né, já emendei mais algumas coisas, né, coloquei umas coisas mais específicas, né, estou fazendo, ó, tá indo. Então, reforça, o autor passa a explicar quais são e como colocar em prática os arquivos de riqueza. Ele reforça que os seres humanos são como um imenso arquivo, e a maior parte das decisões que tomamos no dia a dia são automáticas e baseadas em padrões. Por esse motivo, nós devemos substituir algumas concepções e modelos por outros que trarão sucesso e riqueza, né? Então, é isso que acontece. Deixa eu só me achar aqui. Então, vamos lá. Então, assim, aqui tem... então, o processo de manifestação na parte 1, né, é abordado. Então, ele aborda esses 13 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas, né? Então, a ideia é que você possa recorrer a esses arquivos mentais quando tiver alguma coisa, né? Então, por exemplo, um modo prático, quando você está devendo, você vai evitar comprar, certo? Você pode pensar, optar por maneiras mais favoráveis, né, à sua felicidade, ao seu sucesso, com base naquilo que você está focando e assim por diante. Então, assim, por quê? Porque nós somos criaturas de hábito, né? A gente, existem dois tipos de hábito, o de fazer e o de não fazer. Então, e aí você tem que, né, se apropriar disso. Então, vamos lá. O arquivo número 1, que ele diz o seguinte: eu crio a minha própria vida. Tá? Então, aqui que ele quer dizer aqui, você precisa estar no controle da sua vida. A sua vida não pode ser um barquinho que está no mar lá, à deriva. Vem um ventinho, vai para cá, vem um ventinho, vai para lá. Você que tem que controlar, né? Então, nada vai diferenciá-lo
de um apostador de diretoria que não tem estratégia nenhuma para a riqueza. A sua filosofia está baseada em não está baseada em deixar as coisas acontecerem. Você vai ter propósitos, porque senão você descamba para uma coisa muito ruim que ele combate bastante, que é o vitimismo, né? Então, tem pessoas que são vítimas, elas sempre se colocam no papel de vítima. Então, o primeiro sintoma do vitimismo é que se culpa os outros, se culpa todos, se sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa, se vive se queixando, mas nunca é problema seu, nunca é você que deveria ter uma outra atitude, né? Então, sempre existe uma justificativa que, na maior parte, o dinheiro não é importante. Para muitas pessoas falam assim, né? O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, né? E o autor chama atenção para o perigo dessa frase, já que aquilo que não é importante para a nossa vida, a gente vai automaticamente descartar. Então, assim, fala muito da queixa, né? Dessa questão de não ser positivo e tudo mais. Sandro, você mutou seu microfone. Isso foi agora? Foi agora. Está ativado já, mas eu não Sandro. apertei nada. Eu não apertei nada. E agora voltou, Obrigado, Sandro. Está normal agora. Pois é. Não sei o que foi, mas se acontecer de novo, me avisa. Então, assim, só a última frase aqui. Então, as vítimas nunca serão ricas, pessoas ricas, né? Porque elas sempre vão achar uma desculpa, elas sempre vão dar um jeito de dizer que dinheiro não é importante e tudo mais. Então, assim, uma declaração para esse primeiro arquivo eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Então, depende de mim, né? Não dos outros. O arquivo 2, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, tá? Então, é uma mentalidade vencedora que você tem que ter, ela é crucial. Você entra no jogo para vencer, né? Você não vai passar por cima das pessoas, você não vai prejudicar ninguém, mas você vai vencer com as suas, né? As suas ferramentas, aquilo que você tem. Então, o sucesso depende de você. Se você deseja uma vida confortável, é isso que você vai ter. Mas se busca por riqueza, você pode alcançar uma vida ricamente confortável. Então, a pessoa que se sente confortável no pouco, ela vai ficar naquilo, né? Ela não vai buscar mais do que aquilo. Aquilo lá é suficiente para ela. Então, aqui no segundo, a minha meta é ficar milionário e mais ainda, né? É só isso. O 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricos. Então, quem que não quer ser rico, né? Todo mundo quer ser rico, mas nem todos querem pagar o preço. Então, poucos têm a força interior e a disciplina para chegar lá. Então, todos querem, mas é preciso firmar um compromisso consigo mesmo para alcançar esse objetivo. Então, aquilo que a gente viu lá no começo, né? Tirar aquelas ideias da cabeça que só nos prejudicam, que vão nos afastar dessa atitude vencedora, né? O autor traz a ideia de universo como provedor. Então, ele, né? Como eu falei, cada um pode ter o seu provedor, né? Para ele é o universo, para outros pode ser Deus ou outra coisa, né? Mas ele fala, o universo vai me dar. E assim que ele imagina. Então, acho que eu pelo menos, eu adaptei isso, né? Eu tenho outras crenças, né? Então, eu adaptei isso e, para mim, é suficiente, é o que funciona. Então, assim, sua mente sabota a sua atitude vencedora, né? E isso atrapalha no processo de criação de riqueza. Aqui tem a continuação. Então, assim, a declaração eu me comprometo a ser rico. Então, o foco que é o mais importante aqui nesse terceiro. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. Então, assim, não é aquela coisinha pequena, elas pensam grande, né? Por que eu não posso pensar grande? Né? Porque você se limita, só por isso. Ninguém diz que você não pode pensar grande.
Daqui está aqui. A sua remuneração é proporcional ao valor que você agrega ao mercado. Dentro dessa lógica, existem 4 fatores importantes: a oferta, a demanda, a qualidade e quantidade. Então, todos os negócios, tudo aquilo que você fizer, você tem que já pensar nessa forma, né, de pensar a questão financeira, né, aquilo que você faz, a sua atividade de trabalho e tudo mais. Você pode oferecer produtos e serviços, né, que têm alta demanda e assim por diante. Quanto mais pessoas você atingir com o seu trabalho, melhor. Então, pense grande. O mundo está cheio de... E aqui ele pega pesado, né? Ele fala assim, pense grande, o mundo já está cheio de pessoas medíocres. Se você não atender às demandas, quem atenderá? Transforme suas metas em propósito de vida e se comprometa com elas, né? E aqui ele fala muito de ajudar as pessoas, né? Isso aqui eu achei bastante interessante, né? Quer dizer, ele não está pregando uma forma de ficar rico, egoísta, que você simplesmente passa por cima de todo mundo e você não olha para ninguém. Pelo contrário, né? Ele fala o seguinte: o propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas, né? E quanto mais gente você auxiliar, mais rico você vai ficar, né? Em todos os planos, mental, espiritual, emocional e financeiro. Né? Se você... eu conheço gente que doa muito, e é impressionante, quanto mais elas doam, mais elas recebem, né? É uma coisa que também não tem muitas vezes não tem uma explicação tão lógica assim, mas a generosidade, ela faz parte da riqueza. Então, né, pensar que isso não é somente para nós e que isso pode ser compartilhado também. Que a escolha é sua. Pensar e agir pequeno só leva uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido, né? E ainda você pode também ajudar outras pessoas. Deixa só... Ok. Então, assim, ele fala também de alavancagem, né? De você, naquilo que você se propõe a fazer, no seu negócio, no seu trabalho, você tentar alavancar, você encontrar formas de aumentar, né, a sua atuação para que você tenha mais lucro, mais vendas e tudo mais. Então, tem várias coisas que ele trabalha nesse arquivo de riqueza número 4. No arquivo número 5, ele fala o seguinte: as pessoas ricas focalizam oportunidades, tá? Então, ele faz uma comparação do modo de pensar dos ricos e dos pobres, né? Os pobres estão sempre pensando no lado negativo, naquilo que vai dar errado. Bom, eu não vou começar um negócio porque vai dar errado, né? Vai dar errado. Ao invés de tomarem para si a responsabilidade de fazer o certo. Os ricos já pensam diferente, né? Eles, não que eles tenham toda a certeza, toda a coragem do mundo, mas eles fazem mesmo, né, mesmo sabendo que pode dar errado, né? Então, o que falta, né, para as pessoas é confiança. E aí elas muitas vezes não aproveitam as oportunidades que aparecem, né? Quantos de nós já, de repente, apareceu uma oportunidade realmente verdadeira, a gente falou, olha, não, acho melhor não, porque eu não tenho coragem de entrar, né? Às vezes foi bom você não entrar, porque era uma furada, mas muitas vezes, né, você perdeu uma oportunidade boa de fazer um bom negócio, de fazer um upgrade na sua vida aí, para que você melhorasse. Então, assim, quem tem medo e não confia em si está sempre esperando estar mais bem preparado, né? Então, vai sempre ficar esperando, não, eu não estou preparado o suficiente, então eu não posso fazer isso, né? E aí a questão é a seguinte: sem risco não há recompensa, né? E as pessoas ricas, elas correm riscos calculados, elas estão focando em alguma coisa, elas se cercam de informações, elas vão atrás, elas procuram conhecer aquilo para que elas realmente, né, encontrem um lugar certo de investir, de fazer negócio, de criar coisas para que elas realmente possam aproveitar as oportunidades de uma maneira rápida, né, assertiva e tudo mais. Ele fala, inclusive, que ele pretendia
criar um café 24 horas. Aí ele começou fez uma pesquisa, começou visitando lojas do ramo, né? E ele foi inclusive trabalhar, né? Foi inclusive trabalhar como funcionário para ver como é que era o negócio. E lá no meio ele percebeu que não era um bom negócio. Mas um cara que trabalhava com ele falou de uma outra coisa, né? Sei lá, um colega de trabalho falou sobre uma outra coisa. E aí ele foi atrás dessa outra coisa e nisso ele, né, fez um bom negócio, criou encontrou um nicho muito bom, que ganhou muito dinheiro e assim por diante. Então, assim, estar preparado, né, entender o contexto, ter networking, perceber o que as pessoas falam, você tem que estar antenado, né? Porque isso tudo vai te ajudar a você ir atrás dos seus negócios, né, para você não perder dinheiro, para você saber como investir. 5 ainda. Então, todo o tempo investido em algo do seu interesse nunca será tempo perdido. Né? Toda informação é importante, né? Tudo aquilo que você puder coletar vai te ajudar nas decisões. E aí muita gente fala, puxa, você, fulano, é rico, você tem muita sorte. Sim, tem muita sorte, né? Porque a sorte ele criou, né? Ele foi atrás, ele procurou, ele correu riscos, ele mediu possibilidades de dar erro e assim por diante, né? Então, aqui a declaração eu focalizo nas oportunidades e não nos obstáculos. Bastante importante. 6. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas, né? Então, assim, aquela coisa, a mentalidade pobre, ela guarda ressentimento de quem é rico. Quem é rico né, é isso e aquilo. Não. Você não vai se ressentir de quem é rico. Você não vai ter ódio contra os ricos, mas você vai admirar elas como pessoas que realmente conseguiram muitas coisas, né? Então, também questão de mudar o foco para uma posição mais positiva. Ele fala aqui, ó, os homens ricos talvez sejam os mais honestos que eu conheci, né? E é necessário ter dinheiro e para isso é necessário ser confiável para muita gente. Então, assim, muita gente são confiáveis, são amáveis, né? Não são pessoas não são pessoas tóxicas, né? Então ele fala assim, não somente os pensamentos, mas estar perto de pessoas tóxicas ou que pensam de uma forma para diminuir, com medo e tudo mais, não vai te ajudar em nada na vida, né? Não só na área financeira. Então assim, evite pessoas que vão te botar para baixo, né? Admire pessoas, né? Pessoas ricas, no caso dele, que vão te botar para cima, que vão te ajudar. Eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. É isso que eu quero ser. O 7. Pessoas ricas procuram a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas, né? Essa é uma coisa, né, bem pessoal, né? Com quem que você anda? Como é que você... com que pessoas você convive, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, né? Não é uma questão de preconceito de forma alguma, mas ele vê isso como uma forma de você estar nesse meio, como fonte de inspiração, como forma de agradecimento e também para você buscar o teu sucesso. É possível copiar as suas estratégias, as formas de pensar, de trilhar, você sempre pode aprender a maneira que eles se movimentam e assim por diante, né? O rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito como eles, e existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo, né? E assim por diante. Então, aqui, novamente, né, a questão para não julgar, para você não criticar, não se tornar tóxico, né, e pelo contrário, você ser uma pessoa positiva, você não desdenhar os ricos, mas você pode imitar aquilo que você vê que é importante para a sua vida. Aí ele diz o seguinte, declare, eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas, eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Veja que existe aqui todo um movimento de você se declarar que você também pode, né? Acho que esse é o mais importante de tudo.
as pessoas ricas gostam de se promover. Então, assim, né, se você não gosta de mostrar quem você é, né, é mais complicado, né? Então, assim, porque o fator autopromoção dos ricos é muito evidente, né? As pessoas mostram o seu sucesso, né, de alguma forma. Mostram os seus produtos, mostram o seu trabalho. Não de uma forma de exibicionismo, né? Eu acho que, pessoalmente, eu acho que quem se exibe, na verdade, não é rico, né? Então, assim, você pode mostrar aquilo que você faz de melhor, e isso sim as pessoas vão entender como um valor, né? E também vão acabar seguindo o que você diz, o que você faz. Então, o autor revela que pessoas ricas são ótimas com marketing pessoal e vendas, né? Elas estão sempre vendendo alguma coisa. Aí você vai dizer o seguinte, mas eu não sei vender. Gente, eu achava que vender era uma coisa que a gente nascia com isso, sabe? Falar, eu não sei vender, nunca aprendi a vender, né? Mas a gente aprende, né? E eu tenho aprendido muita coisa sobre vendas. E venda no sentido, aqui, ó, estou me vendendo, né? Esse é um exemplo de venda. Não estou com nenhum produto aqui, mas estou me vendendo. Esse sou eu, Sandro, eu sou assim, eu penso assim, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, é uma forma de venda. Então, você tem que aprender a se vender, né? Você não pode ter medo de exposição, não pode temer o fracasso, de rejeição, aquela coisa, não, todo mundo vai me rejeitar. Não, você tem que ir confiante e mostrar o que você tem para fazer, mostrar de uma maneira honesta quem você é, verdadeira, porque quando você é verdadeiro, isso transpassa, né? Você comete erros, você talvez não seja tão exatamente como você gostaria, mas o importante é você passar a essência daquilo que você tem. Então, ele declara assim, ó, promovo o meu valor com paixão e entusiasmo. Então, assim, isso aqui é extremamente importante. O 9. As pessoas ricas são maiores que os seus problemas. Gente, isso aqui foi um alívio para a minha vida, né? O meu livro chama O Alívio das Palavras, né? Mas isso aqui foi um alívio para a minha vida. Quando eu me toquei que eu sou maior do que os meus problemas, tá? Então, as pessoas ricas dizem isso, né? As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. Elas não deixam a perspectiva do problema ficar maior do que você. Não, eu sempre estou no comando, né? Pode acontecer um monte de coisa errada, mas eu estou no comando e eu sou maior do que tudo isso. Todo problema tem solução. E isso me ajudou muito, gente. Esse 9 aqui, para mim, é um dos melhores, né? O autor abre os olhos do leitor para a perspectiva dos problemas, ensinando que eles só são reais quando são maiores que a sua força de caráter e determinação. E você não pode deixar os problemas ficarem maiores que você, né? Eu li também esses dias que dizia que era a frase do Mark Twain, que dizia que os piores problemas são aqueles que não existiram na mente dele. Uma coisa assim, né? Mas aquilo que não existiu era o pior, né? Então, não deixe os problemas ficarem maiores do que eles são, porque eles não são. Na verdade, não é que os problemas sejam grandes, é você quem é pequeno. Então, quanto maior você se tornar diante deles, menores, até insignificantes, os problemas se tornarão. E aí ele fala o seguinte, as pessoas fracassadas de mentalidade pobre, quando se deparam com problemas, perdem tempo, energia, xingando, praguejando, culpando os outros, se queixando. Então, raramente estão atrás da solução. Estão só focado no problema e não na solução. Então, os ricos, né, conforme ele diz aqui, eles não focam no problema, eles estão focados na solução, em como lidar com essa solução e qual é a forma de se livrar disso. Se você aprende a lidar com problemas e superar qualquer obstáculo, o que vai impedir você de alcançar o sucesso? E a resposta é nada, nada vai te impedir, né, quando você aprende a lidar. Então, se nada pode deter você, nada, você não para nunca. E se jamais para, que opções você possui na vida? Você possui todas as opções. Então, ele fala assim, declare, sou maior do que os meus problemas, posso lidar com qualquer problema. Não sei se você já percebeu, a impressão que eu tenho é que pessoas ricas, elas nunca se aposentam. Já percebeu? Veja o Warren Buffett, né? 90 e tantos anos, veja, né? Eles estão sempre trabalhando a vida inteira. Por quê?
poderiam se aposentar, poderiam parar, dizer, ah, não quero mais, porque agora eu estou velho. Não, eles nunca param, porque assim, a força deles está em outras coisas, né, do que só o dinheiro, o papel em si, né, está nos valores das coisas, e não só no dinheiro, né. A riqueza, ela vem de diversas formas, e é isso que eles percebem. Arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Isso aqui é importantíssimo também. Então, assim, o autor, ele fala, olha, você pode pedir para o universo que você falou, ó, estou aqui, sou como uma antena, estou aqui para receber, né? Pode vir, né? Pode mandar, que eu estou recebendo, estou aceitando. Então, assim, ele critica a maneira com que muitas pessoas não se sentem merecedoras das oportunidades que surgem. Elas cortam, elas podam, elas fazem de tudo, né? Formas de cortar, né? Qualquer tipo de possibilidade, porque se acham não merecedoras, né? Mas, para fortalecer a mente milionária, né, temos que ser bons recebedores, aceitar de braços abertos o que o universo tem para nós, né? As dádivas virão. As dádivas virão, porque tem muita coisa. Opa, me perdi aqui nos slides, né? O universo, né, conforme ele diz, vai mandar. Então, assim, ele fala o seguinte: quando nascemos, não fomos carimbados como merecedores e não merecedores, né? Então, são coisas que nós colocamos para nós mesmos, né? Então, de achar que alguns não merecem. Aqui ele comenta, só você determina se é ou não merecedor. Se você diz que é merecedor, então você é. Se um carvalho de 30 metros de altura tivesse a mente de um ser humano, cresceria apenas 3 metros, né? Por quê? Porque não se acha merecedor. Então, invente uma história nova e positiva. Então, assim, eu como editor de livros, né, como autor, né, eu trato muito com histórias, com narrativas. Então, quando eu leio isso, eu falo, olha, isso está no meu livro também, né, você tem que criar a sua narrativa para a sua vida. Qual é a narrativa que você está vivendo hoje? Né? Uma narrativa que te leva para algum lugar ou uma narrativa que te afunda aí de qualquer maneira? Então, isso é muito sério, gente. Tem que pensar muito, né? E tem que estar consciente disso. Se você é bom, o dinheiro lhe proporcionará os meios de ser melhor, né? O dinheiro apenas intensificará o que você já é. Se você, né, não é bom, você pode piorar, né? Então, mas aqui, se você é bom, se você já está num caminho bom, você vai só aumentar, você só vai melhorar. O livro sugere nutrir a si mesmo com uma conta chamada de diversão. Então, aqui ele dá vários detalhes, detalhamentos de como você pode, de maneira prática, né, separar um dinheiro para diversão, outro para isso, outro para aquilo, né, para que você tenha sempre, né, à disposição da forma que você quiser. Então, a declaração é: sou excelente recebedor, estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida. Né? Muito bom. 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem, né? Então, aqui é aquela questão, né? O que você está vendendo? Você está vendendo o seu tempo, né? Ou o seu trabalho? Então, mais uma vez, o medo e a segurança são as chaves para manter-se pobre. Né? Pois, ao aceitar ser remunerado de forma fixa e mensal, pelas horas trabalhadas, você retira de você o foco de querer ganhar, né? De ser melhor, de gerar riqueza, tudo aquilo que está nos seus sentimentos, né? Então, o medo e a insegurança muitas vezes promovem isso, de você não querer arriscar, não querer fazer nada. Os ricos acreditam, no entanto, e assumem os riscos dos ganhos variáveis, sabendo que ganharão mais dessa maneira. Então, começa com tanto, ele sabe que investindo, que trabalhando, ele vai aumentando a sua renda, né? E aí, o autor fala o seguinte: quem troca tempo por dinheiro está quebrando a regra número 1 da riqueza, que afirma que não devemos colocar um teto para os nossos recebimentos, pois esses serão inevitavelmente impedidos de crescer, já que o tempo é limitado, né? E assim você limita os seus ganhos. Quais são as alternativas que ele dá, então,
para que a gente, então, né, utilize essa regra aqui, né, de ser remunerado pelos resultados, né? Você pode abrir um negócio próprio, você pode trabalhar por comissão, você pode receber uma porcentagem de receita, de lucros, né, de ativos, né, no livro lá do Pai Pobre, Pai Rico, né? É isso? Lá. Fala bastante disso, de como, né, você pode achar outras formas de ganhar dinheiro, né? Aqui ele fala, a única maneira de ganhar o que realmente merecer é receber com base nos seus resultados. Então, assim, declare, né? Qual que é a declaração aqui? Prefiro ser remunerado com base nos meus resultados, né? E não somente no tempo, não somente vender o tempo, né? Arquivo 12. As pessoas ricas pensam... Opa, pulei um aqui. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. Quais são as duas coisas, né? O autor adverte que em nenhuma outra área o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que o campo financeiro. Muitas pessoas pensam assim, então eu vou ser rico, né? Ou eu tenho que escolher entre o dinheiro ou ser feliz, ou ter, né, as coisas boas, ou ter felicidade, né? E ele fala o seguinte, não, você pode ter as duas coisas. Mentalidade pobre acredita que deve optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida, né? E aí, onde é que diz aqui? E o dinheiro é importante, pois funciona como um lubrificante que lhe permite deslizar pela vida em vez de ser arrastado por ela. Ele proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser com o seu próprio tempo. Então, com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor na vida, né? E não somente de acumular dinheiro. Então, você pode sim ter as duas coisas. Não é somente acumular, né? E ser uma pessoa que não gasta, como a gente falou no começo. Você pode focar nas coisas que você quer fazer, nas coisas que te dão prazer, e não somente acumular por acumular, né? Ô Sandro, só fazendo um adendo. Livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom e tão puro sem enriquecer, né? Então, posso ter as duas coisas. Ô Sandro, eu ia fazer um adendo. Claro, fica à vontade. Eu tô tomando Esse água. arquivo de riqueza número 11 aí, que ele fala, né, que não que a pessoa rica pensa de posso ter as duas coisas, né? Então a pessoa pode ser feliz e ter Aham, dinheiro, né? Uma coisa não exclui a outra, mas muita gente pensa excludente, né? É muito comum as pessoas acharem que para você ter uma coisa você precisa excluir a outra, exatamente. né? É claro que a gente E tem que não é focar, necessário. mas nesse sentido, eu acho que o autor quer dizer assim: você pode sim ser rico e ser feliz, porque deve ter muita gente que acha que ser rico não pode ser feliz, ou você escolhe entre uma coisa ou outra, né? E não É. é assim que o autor coloca, né? Uhum. É. Muito Eu acho que interessante. para isso, entender é, o dinheiro não é aquela coisa dinheiro por dinheiro, né? Ele serve para as coisas, ele é útil, né? E como diz Exato. aqui, vai gerar abundância na sua vida, vai gerar liberdade, né? Vai te proporcionar coisas que, né, que a falta desse dinheiro, né, simplesmente a falta do dinheiro humilha as pessoas, né? Ainda vi ontem no jornal, na televisão, peguei justamente, nunca assisto TV, peguei justamente aquilo que o menino ligou para a polícia, né, e falou assim, olha, o menino de 11 anos ligou, né, nossa, cortou o coração, né? Ligou e falou, olha, a gente está com fome, não tem o que comer, né? E aí a polícia e outros órgãos se organizaram e viram que não era problema de maus tratos, nada, né? Simplesmente a família não tinha dinheiro, não tinha mais comida em casa, né? Então, assim, a mulher falando, olha, eu não sei o que dá para os filhos, né, comer. Então, se pensa, puxa, a que ponto chega um pai, uma mãe, né, que se sente humilhado, né, porque não consegue alimentar os seus filhos, né? Então, a falta, né, desse dinheiro, então esse dinheiro não é o mal do mundo, mas ele, né, ele é necessário, ele tem que ser colocado, né, da melhor maneira possível para que as pessoas tenham
essa liberdade, né, de ter as coisas, né, as coisas básicas, pelo menos, né, mas pode ter muito mais também. Ok? Continuamos? Estamos no 12 já. Deixa eu me achar aqui. 13 agora. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, né? Então, nesse princípio, a gente aprende que a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Então, o patrimônio líquido é calculado como sendo o valor de tudo que uma pessoa possui, né? Então, some todas as coisas que ela tem: dinheiro, ações, títulos, imóveis, né? A casa que se mora, etc. Tudo isso, né? Isso é patrimônio líquido, né? Então, é isso que vai mostrar a tua riqueza. Então, o patrimônio líquido é oriundo de 4 fatores determinantes, né? Opa, pulei sem querer aqui. De rendimentos, né? Daquilo que você consegue arrecadar, da sua poupança, daquilo que você economizou, dos seus investimentos, né? E aí ele cita aqui simplificação, da simplificação. Você simplifica o seu padrão de vida, de consumo, para que você tenha mais riqueza. Então, muitas pessoas, elas não precisam, elas acham, eu não preciso viver de uma forma tão espalhafatosa, com tanta coisa, né? Eu posso viver de uma forma um pouco mais simples e ter, né, um padrão de vida que me é suficiente, mas que dessa forma eu consigo, né, aumentar o meu patrimônio líquido. Então, não é em cima de rendimento, é em cima do patrimônio líquido. Deixa eu ver aqui. Então, assim, ele aconselha também que se faça um monitoramento contínuo do seu patrimônio líquido, né? Para que você se concentre para saber se ele está crescendo, se ele está diminuindo. Agora, você começa a gastar, né, o teu patrimônio, aí, de repente, ele começa a diminuir em vez de aumentar. Então, você tem que estar sempre de olho nisso. Então, aqui tem algumas dicas, né? Simplificar a sua vida, reduzir despesas que não são tão necessárias, criar um estilo de vida mais simples, que não precisa de uma fortuna para sustentar, focalizar aqui, já falei, né? Enfim, a declaração estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido, né? 14, as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, né? O autor, então, ensina que antes de gerir uma grande fortuna, é preciso adquirir o hábito para se capacitar a administrar o pouco, né? Lembre-se que a gente é criatura de hábito. Então, lembra aquela história, né? O cara ganhou na loteria, né? Não tinha a menor capacidade de administração de dinheiro, né? Usou tudo, fez festa, emprestou para todo mundo, dali a pouco está pobre do mesmo jeito, né? Quantas histórias a gente conhece assim? Então, uma pessoa assim, infelizmente, ela nunca vai conseguir gerir, né, o seu dinheiro, porque o que vem né, ela gasta, né, e assim por diante. Então, você tem que aprender a gerir, construir hábitos positivos em relação às finanças. Ok, deixa eu ver na sequência aqui. Onde que eu estou? 57. Então, assim, o essencial é você começar a administrar aquilo que você tem. Se não tem muito, mas o que você tem e você administra, você vai começar a ficar impressionado como isso vai dar resultado, né? Então, aqui ele dá algumas regras, né? A regra que ele dá, que ele ensina para administrar o dinheiro corretamente é a seguinte: separe todo e qualquer ganho em 6 contas, né? Da seguinte maneira: 10% a conta da liberdade financeira, que é um dinheiro que não é gasto em hipótese alguma. Ele será usado em investimentos, e os rendimentos desse investimento serão valores que não podem ser gastados, né? 10% para a conta da diversão, e esta deve ser zerada, né? Se você tem uma conta para diversão, todo mês você tem que usar ela, tá? Porque senão você vai ficar acumulando uma coisa que é para viver, né? Não é para guardar. Você deve torrar esse dinheiro todo mês, né? Então, você vai se dar pequenos luxos que normalmente você não daria. Por quê? Porque você fala assim, eu não tenho dinheiro, não quero gastar meu dinheiro. Mas se esse dinheiro já está reservado para isso, fica mais fácil você dizer, não,
esse dinheiro é para isso. Então, eu vou gastá-lo, né, e vou gastá-lo bem, né? Eu vou gastar, em vez de um hotel 2 estrelas, vou pegar um 5 estrelas, né? Você vai gastar muito bem. 10% você vai para a conta da poupança para despesas de longo prazo, 10% para a conta de instrução financeira, você sempre tem que estar aprendendo, né? Você tem que gastar com isso. 50% para as necessidades básicas e 10% para as doações. O Marcos tinha falado, né, questão de, ou alguém tinha falado aqui de, quando a gente fala a igreja, né, sempre está muito presente a questão do dízimo, né? Então, assim, não é só coisa da igreja, né? É uma lei, né, que a gente pode seguir, que é a parte da doação de 10%. Declare, sou um excelente administrador de dinheiro. Arquivo 15, as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas, né? Então, assim, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro, né? Para a maioria das pessoas. Mas para as pessoas ricas é uma situação temporária. Você trabalha, dá um gás, você acha o teu nicho, a tua forma de ganhar dinheiro, mas você acha uma forma do dinheiro depois trabalhar por você. E como é que isso funciona? De forma de rendimentos passivos, né, que te dê essa liberdade, se torna financeiramente livre, né, quando esse rendimento passivo excede as suas despesas e assim por diante. Então, assim, quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar, as pessoas ricas, né? Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido, o mais rápido possível, com o rendimento passivo. Para vencer o jogo do dinheiro, o objetivo é ter um rendimento passivo que dê para pagar pelo seu estilo, né, de vida que você deseja, né? Você vai definir qual é o estilo que você deseja para a sua vida, né? Então, ele dá algumas dicas aqui, ó. As pessoas ricas pensam a longo prazo, equilibram gastos e prazeres de hoje, investindo em coisas necessárias para a liberdade de amanhã, né? O amanhã se tornará hoje. As pessoas ricas preferem o equilíbrio. Os ricos consideram cada real uma semente. Ele fala muito dessa questão da semente, de você plantar aquele negócio, aquela forma de ganhar dinheiro, que vai se tornar uma renda passiva, uma forma de você ter esse rendimento depois. Aí ele dá algumas ideias aqui, né? Ele diz assim, o que são rendas passivas? São aluguéis de imóveis, são royalties de livros, vou ficar rico com meu livro, royalties de livros, músicas, programas, licenciamento de ideias, franqueamento de marcas, propriedade e assim por diante. Então, você tem que achar formas, né, de gerar rendas passivas, né? E é isso que vai depois te dar essa liberdade. Então, assim, escolha uma área que você pode se especializar. Comece a investir nesse campo, aprenda, né, tudo que tem. Nada vem do nada, né? Como eu falou, tem que ter a semente, tem que plantar as coisas. As pessoas que pensam pequeno, elas dão duro, gastam todo o seu dinheiro e precisam trabalhar muito para sempre. Então, quem é rico trabalha duro, poupa, investe o dinheiro para não ter mais que trabalhar, né? Para administrar. Então, a declaração aqui é: o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. A gente está indo rápido até. Arquivo 16, vai dar tempo para conversar depois. As pessoas ricas agem apesar do medo. Isso aqui eu falei um pouco antes, né? Quando a gente falou aqui faltou um P, mas é a programação. A programação é pensamento, sentimento. A programação é que o pensamento gera o sentimento gera a ação e a ação gera o resultado, né? Então, é isso que a gente falou. Então, o que quer dizer isso? O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade, né? Por isso, pessoas de mentalidade pobre, muitas vezes, elas ficam temerárias e isso impede que elas deem um primeiro passo. As pessoas de mentalidade rica, conforme o autor já colocou, elas vão agir apesar do medo. Elas vão, claro, se cercar, elas não vão querer entrar numa furada, elas vão se cercar de informações, elas vão atrás, elas vão pesquisar, mas mesmo assim,
elas vão agir, apesar do medo. Então, assim, você olha assim para um rico e fala, puxa, esse cara não tem medo? Tem muito medo, mas ele sabe como, como transformar esse medo em ação, né? É imperativo superar o medo, pois embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa do mundo. Então, aqui ele fala da questão de você se sentir confortável. Ah, estou confortável aqui, estou assistindo a minha Netflix, não vou estudar, não vou atrás, não vou procurar uma coisa que vale a pena, vou ficar no meu conforto. Então, assim, o conforto matou mais gente, né, do que o erro pelo errar alguma coisa, né? Então, assim, você tem que superar esse medo e tem que sair da sua zona de conforto, daquilo que te faz não agir. Como ele diz aqui, o conforto aniquila. Se sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca vai ficar rico. E segundo, jamais vai ser feliz. Então, não confie no conforto, não confie nas coisas que estão tão fáceis, né? E o conforto, ele na nossa sociedade, ele é super valorizado, né? Quem não quer ficar, né, na boa? A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso natural, no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Até quero abrir um parênteses aqui. Eu trabalhei um texto com um autor e assim, ele fala muito sobre felicidade, né? Então, o que é a felicidade? A felicidade pode ser, né, você ter esse estado de máximo potencial, né? A felicidade, às vezes, não é mensurável, não é ter dinheiro, né? Mas é você ter o potencial. Como é que você adquire esse potencial? É tendo meios. E isso vai te levar para uma outra forma de viver. Crescerá se estiver fora da sua zona de conforto, né? O conforto aniquila, você que já viu. Para avançar até o máximo do seu potencial, é necessário que você viva no limite das suas possibilidades. Tá aqui a frase do Mark Twain. Eu sabia que tinha visto em algum lugar, Doug. Foi você que colocou aqui. Já tive milhares de problemas na minha vida, a maioria dos quais nunca aconteceu de fato. Achei excelente, né? Até postei lá no meu Instagram, porque é bem isso, né? A gente acaba achando que os problemas são tão grandes que a gente não dá nenhum passo. Então, a gente tem que ver como as outras pessoas também viram isso, né? Buscar modelos que nos façam sair desse sentimento aí. Ok. Aqui é 16, é isso. Achei que tinha passado já. Então, assim, você vai pagar para os seus pensamentos negativos, pagará em dinheiro, em energia, em tempo, em saúde, em termos de felicidade, né? Quando surgir um pensamento prejudicial, substitua-o por um modo de pensar mais favorável. E a declaração é: eu ajo apesar do medo, da dúvida, da preocupação, da inconveniência e do conforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. E assim, qualquer pessoa que já empreendeu alguma coisa na vida, você vai me dar razão e dizer, olha, a gente tem que fazer, né? A gente não tem salário garantido, então a gente tem que se mexer. Então não dá para ficar no conforto, não dá para ficar esperando. E eu, por experiência própria, posso dizer assim, é a melhor coisa que me aconteceu quando eu pude finalmente empreender. E aí, em cima disso, eu pude tomar decisões, apesar do medo, apesar da dúvida, da preocupação, da incerteza completa, né, das críticas. Eu tomei a decisão e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. 17. As pessoas ricas aprendem... Último, né, gente? As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. A gente falou um pouquinho disso antes. Estudar sempre é necessário, sempre é importante aprender, né? O autor fala que ou se é rico ou se sabe tudo, já que as pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Então, as pessoas de mentalidade pobre, elas não admitem seus erros e não aprendem com eles, né? Estão sempre certas.
Desperdiçam a dádiva de aprender continuamente e evoluir. A ideia é você se aprimorar para você se transformar em alguém bem-sucedido. O seu mundo exterior, como a gente falou no começo, é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Os resultados são os seus frutos. Então, que frutos você está dando, né? Ok, isso aqui já falei. 66 aqui. Então, assim, outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente é que, para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo, né? Não é uma questão de, eu sou o máximo para me mostrar. Não, você tem que ter o máximo de possibilidades, de subsídios, né, para que você consiga fazer o máximo e ganhar o máximo que você puder. Então, o autor sugere que o leitor dedique muita atenção e energia a aprender continuamente, né? Ao mesmo tempo, a escolher com cuidado a pessoa que lhe fornecerá conhecimentos e conselhos. Então, assim, veja, né, em que fonte você está bebendo, porque isso aí é bastante importante. Então, sucesso se aprende, aqui como está escrito, né? Todo mestre já foi um desastre, a gente vai errar, não tem jeito, a gente erra até a gente aprender, mas a gente aprende. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rica é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia, aliás, esse grupo é isso, né? Desenvolvimento pessoal, né? Então, a gente está no grupo certo. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem-sucedido. Sequência: ser, primeiro ser, fazer e depois ter. A sua meta, de todas as metas, precisa ser crescer como ser humano. Todas as pessoas podem ser treinadas para vencer. Então, nada daquela desculpinha, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque eu não sei, né? Isso não cola mais. Declare: eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Então, assim, chegamos ao final do última apresentação aqui. E aí a gente pode se perguntar, né? Já abro aqui para perguntas e comentários, né? A gente pode se perguntar, né? O que eu faço com toda essa informação, né? Agora, né? Como que faz isso tudo, né? Então, assim, eu acho que como eu falei, alguns exemplos meus mesmo, é uma reprogramação, né? A gente tem que se reprogramar. Não, eu não estou no caminho certo, né? Não, esse não é o caminho que eu quero para mim. E aí, através do autoconhecimento, você traçar isso. E olha, eu faço isso, gente. Eu pego e eu escrevo as coisas, né? Eu coloco no papel, eu coloco tudo o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, eu coloco explícito, né? É isso que eu quero. Eu quero decidir aqui. Daqui a um tempo eu vou olhar, mudou alguma coisa? Não, não mudou. Ou acrescentei alguma coisa. Então, acho que nesse sentido, você pode, de repente, não aceitar todos os conhecimentos dele, acho que a gente tem que filtrar mesmo, né? Mas, para mim, né, no meu caso, eu posso dizer que serviu para me fazer pensar diferente, para ter mais foco e para decidir aquilo que eu quero realmente, né? Que não são coisas aleatórias, são coisas que eu posso decidir o que eu quero para a minha vida, né? Para a minha vida e para o meu bolso e para minha família e assim por diante. Então, é isso. Obrigado, gente. Quem quer comentar, Obrigado, por favor, fique à Sandro. vontade. Eu vou tomar uma água. Sim, Sandro, nossa, foi formidável a sua apresentação, viu? É, Obrigado. Foi formidável mesmo, e assim, eu li o livro, acho que 2 ou 3 vezes eu consegui, essa vez eu coloquei nos slides porque estava marcadinho aqui, né? Porque eu tenho mania de marcar o texto. Eu também. Né? Nossa, e é tão legal, porque esse livro aqui, tem gente que critica a autoajuda, né? Mas a autoajuda nada mais é do que praticidade, né? Porque desde você pensar muito, estudar, por exemplo, contabilidade, estudar economia, ele te dá um guia prático assim, separa 10% do seu dinheiro para aquilo, 10% daquilo, e segue isso, né? Então, acho que assim, a gente tem que tentar entender a autoajuda como algo prático, né? Então, você não Exato. quer ser rico, todo mundo quer ser rico, né? Então, tenta seguir um pouco as coisas dele, né? E começando pela sua programação mental. Acho que, pelo menos que eu li o livro, eu achei que a principal coisa que você precisa mudar é a sua programação mental, que vem desde a infância,
né? O modo como seus pais lidavam com o dinheiro é a forma que você vai lidar muitas vezes, e se você se revoltar depois com alguma forma do seu pai ter lidado, isso também contribuirá para você pensar diferente, né? Isso aí. Alguém tem uma contribuição maior? Celina? Muito obrigado, Thail. O Mozart também sempre presente. A Tabata é nossa madrinha, viu, Sandro? Que bom. Sim, é nossa madrinha. Ela começou, ela que deu a força total para o começo do grupo. Se ela também quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A gente tem uns 15 minutinhos ainda, né? Uhum. Eu corri um pouco. Sim. Mas, pessoal, se vocês querem ter uma mentalidade, acho que o legal é vocês pegarem esse livro e olhar cada arquivo de riqueza, porque vocês verem aqui, ó, arquivo, ele dá assim bem didático, então ele coloca assim, arquivo de riqueza número 9. Aí ele coloca lá, as pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. E aí você, pegando cada arquivo isso daqui, você tenta aplicar para sua vida, né? É simples assim, é um livro prático, né? Não é um livro que você tem Isso que aí. pensar muito, mas o livro ele é É, legal. e é de fácil leitura, né? Você senta, em pouco tempo você lê, Sim, né? Porque, claro, você pode fazer exercício, tudo mais, mas foi muito rápido, assim, né? Não tem grandes dificuldades, né? sim. E ele mesmo fala que é para não se resumir a ler esse livro, né? Então é Exato. para ler outras coisas de finança. Você não vai ficar rico lendo esse livro. Ele só te ensina o segredo da mente milionária. Não é que você vai ficar milionário. Começa pela mente, né? Então daí que a gente parte para outras coisas. Cecília quer falar alguma coisa? Não? Bem, enfim. Bem, Ó, eu quero aí. agradecer, viu? Agradecer e eu estou aprendendo também com vocês, entendeu? Eu realmente sempre tive bastante problema com dinheiro, né? Medo, essa coisa, mas agora eu estou aprendendo também, sabe? Que bom. A lidar com o dinheiro, entendeu? Mas muito agradecida por tudo, pelo aprendizado. Eu sou uma aprendiz com vocês, viu? Sim. Se alguém ainda não está no Que grupo, a bom. gente tem um grupo no WhatsApp também, e a gente coloca lá Uhum. o livro que vai ser do próximo mês, né? Então, já Uhum. temos palestrante para o próximo mês, que vai falar sobre o Bom. livro Sombras Psicológicas, que é um livro do Uhum. Hélio Couto. Eu não conhecia, vou começar a ler agora, e é Eu um não livro mais... conheço. Vou Também, descobrir. não conhecia. E é um livro mais espiritualista, mas assim, ele é muito criticado, porque ele acredita nesse negócio de é, física quântica aplicada à sua vida, né? Hoje em dia é muito criticado isso, né? Aham. Mas assim, eu acho que é importante a gente ler de tudo, né? Eu sou dessa linha, que você lê de tudo, e você pode sim, por exemplo, se você lê O Segredo da Mente Milionária, eu não concordo com o autor de que tem que doar 10% do seu dinheiro, né, para os pobres, por exemplo. Não concordo com ele, não estou falando eu, alguém pode falar isso. Bem, aí a pessoa vai explicar, por que você não concorda? Ah, porque eu estudei, eu acho que você tem que primeiro guardar o seu milhão e depois... Quer dizer, você pode divergir, não é livros que a gente vai pegar isso daqui e Uhum. concordar com tudo, né? Então, acho que o livro do Hélio Couto vai ser da mesma Que nem forma. eu falei, a gente tem que ter filtro, né? A gente tem que Sim, ter filtro para exato. tudo em todos os momentos. Então, assim, essa aqui, eu gostei dessa lei aqui, mas a outra, eu não sei. Ok, beleza, né? Mas, que nem eu falei para vocês, teve, acho que, 2 ou 3 lá que, sim, nossa, que maravilha ter lido isso, né? Eu precisava ter lido isso. Agora, outras talvez nem tanto, né? Ou ainda preciso trabalhar isso na Sim, minha mente para aceitar, precisa sabe? elaborar. E tem, assim, fases da É. sua vida, né? Então, por exemplo, você lê o livro numa fase da sua vida, vamos dizer que você está pobre. Aí você lê o livro, você desperta. Aí você, vamos dizer assim, É. daqui a 10 anos você lê o mesmo livro. Aí você vai ler com uma visão diferente. Você já é uma Uhum. pessoa que já tem uma condição e você vai se despertar para outro princípio aqui, né? Outras coisas. Uhum. Então, essa aqui, eu acho que Boa. isso que é legal. Daqui a 10 anos Bom. aqui, tomara que todo mundo esteja rico, hein? Começa pela A gente vai mente e vai... fazer a gente vai fazer uma reunião de prestação de contas. Quanto se enriqueceu em 10 anos? Exato. Alguém Ô, mais tem mas algum... Oi?
Acho que agora meu fone está funcionando. Estava com probleminhas aqui, mas deu certo. Eu queria parabenizar aí ao Sandro pela essa palestra maravilhosa. Acredito que ele foi muito conciso, sabe? Pontuando coisas muito importantes sobre o livro. E é isso, assim, muita gratidão. Estou aqui para aprender. Absorvi bastante conhecimento, não só de ter feito a leitura do livro, mas ter acompanhado aí a palestra do Sandro. E Obrigado. muito obrigada. Agradeço. O Sandro foi excelente, parabéns, viu, Sandro? Obrigado. E eu agradeço você de você ter aceitado o convite para expor aqui para a gente. Quero agradecer muito, né? E eu vou colocar os slides para vocês depois, vou pôr a gravação também, é isso. E a gente já termina, né? Porque o Sandro já expôs tudo de uma forma bem clara. Eu acho que todo mundo aqui deve ter... Se alguém ainda quiser falar, ainda dá tempo ainda de falar. Ou então a gente já termina. Pode? Posso fazer um merchan ainda? Pode, faz, Sandro, faz sim. Tem 10 minutos. Então, Sandro. gente, o Alívio das Palavras, a jornada do pensamento à escrita. Então, assim, eu sou editor, né? Esse livro aqui eu peguei 20 anos do meu trabalho como editor, coloquei aqui para trabalhar. Então, eu faço uma análise. O Mozart já leu, ó, ele pode falar depois. Sobre palavras, mas o que as palavras são para nós, né? Então, assim, de que maneiras nós podemos usar as palavras que estão em tudo, né? Imagine um mundo sem palavras, como seria? Seria possível, né? Então, eu proponho uma narrativa aqui que passa desde o caos da pior parte, vai mostrando que as palavras vão te ajudar de diversas formas e pode te encaminhar para a escrita, né? Para você escrever. Mas também pode servir para outra coisa, né? Não necessariamente. O foco principal é que você pode escrever. Então, muitas pessoas, e isso eu sempre trabalho, muitas pessoas nunca pensaram que podia escrever um livro. E pode, né? Então, você pode escrever um livro. Então, amanhã também eu tenho uma live, entra no meu canal, no Café de Escritor, que é de perguntas e respostas sobre escrita e publicação. Então, todo mundo convidado, de graça, no canal Café de Escritor. Obrigado pela oportunidade, gente. Gostei muito de estar aqui com vocês e quero continuar, né, que a gente continue juntos e aprendendo sempre. Ô, Sandro, para eu adquirir seu livro, como que faz para adquirir seu livro? Ele está agora com um crowdfunding, né, um financiamento coletivo, até a metade do mês, e depois vai depois vai estar disponível na Amazon, vai estar disponível nos outros lugares, né, que você pode comprar o livro físico ou o e-book, né? Então, assim, eu posso até colocar o link aqui, e então, se você, né, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, apoie este livro também. Sim, coloca lá no grupo lá. Conforme conversado, fala-se alguma coisa, coloca lá o link para quem se interessar. Maravilha. Tá bom? Ô, Sandro, muito obrigado novamente. Obrigado a todos que falaram, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado. E a gente se vê dia 1º de setembro, tá bom? 1º Excelente. de setembro, a primeira quinta-feira do mês, às 7 horas. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Abração. Valeu. Abraço, gente, obrigado. boa noite a todos. Tchau, tchau. Até, tchau.